E aí galera, vamos começar mais um dia, né? E eu lembrei que essa semana que passou, completou-se os 40 anos do álbum do AC/DC, lançado em 1980, o Back in Black. Esse álbum ele teve muitas complicações para poder sair, porque esse álbum ele foi lançado referente como se fosse assim uma homenagem à morte de Bon Scott, né? O Bon Scott ele foi vítima de uma espécie de um não sei, alguma coisa tipo, eles dizem que foi um ataque cardíaco, outros dizem que foi o excesso de bebida, ele teve um coma alcoólico. Não existe exatamente uma referência exata sobre o que realmente aconteceu. Existem muitas conversas paralelas, né? Muitas teorias, mas enfim, o álbum Back in Black ele foi exatamente para homenagear esse grande frontman, né? O Bon Scott. Bon Scott ele tinha toda uma linha assim de, como se diz, a gente costuma dizer, de uma linha despojada, tipo um cara que não liga muito para moda, não liga muito para como é que se diz, para etiqueta, né? A forma dele vestir, a forma dele se comportar. Ele era completamente largado, como a gente costumava falar, né? E daí, com a morte dele, a banda entrou numa espécie de como se diz, uma espécie de enclausuramento, né? Uma espécie de enclausuramento, porque foi um choque na época, né? Houve a possibilidade até da banda terminar, mas o pai de Bon Scott, lá no enterro, na hora lá, o pai do Bon Scott ele se reuniu com o pessoal da banda e pediu que eles não parassem, que eles teriam que continuar com a banda. Esse foi o pedido do pai de Bon Scott. Nesse momento, acho que a banda viu que realmente aquilo ali era um momento de renascimento. Bom, aí, passado algum tempo, né, após o velório, aquela coisa toda, né, aqueles dias que se esperam até que, né, a poeira assente, a banda começou a procurar alguém que pudesse substituir o Bon Scott à altura, né? Daí surgiu o seguinte, eles viram, acho que um vídeo antigo, qualquer coisa assim, de uma apresentação de um cara chamado Brian Johnson, que Brian Johnson era de uma banda que o Bon Scott fez parte. Se não me engano, o nome da banda era Girl or Die. Girl or Die. É uma banda do início dos anos 70, né? Um sonzinho meio pop, um rockzinho assim, né? Mas o Brian Johnson morava muito longe. E o Brian Johnson recebeu o convite, né, para poder tentar fazer como é que se diz, tentar fazer um ensaio, né, com a banda para ver o que podia rolar. Só que bom, o Brian Johnson falou assim, nossa, é muito longe. Quer dizer, o Brian também morava na Inglaterra, mas ele falou assim, poxa, eu sou um cara duro, sou um cara pobre. Essa distância, gastar isso tudo de dinheiro e chegar lá não ser aceito? Aí o Brian falou assim, não vou não. Aí o que aconteceu? Olha que coisa interessante, como é que é o destino. Uma empresa que fabricava aspiradores de pó chamou o Brian, ó pra você ver, chamou o Brian para poder fazer um comercial de TV. Aí tipo, nesse caso, a TV banca tudo, né? A viagem, tudo. E era exatamente próximo aonde o pessoal do AC estava morando. Olha que coisa incrível. Aí ele pensou, poxa, eu vou juntar como é que diz? A vontade de conseguir com, né? Com a vontade de comer, aquela coisa, né? Sabe como é que é? Aí ele juntou as duas coisas numa só e falou assim, vou matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Aquela velha história. E aí ele aproveitou para fazer o comercial e procurou o pessoal da banda e fez o teste. Foi completamente ok, né? Brian Johnson era o cara perfeito. E o disco Back in Black, ele, como eu falei anteriormente, ele teve várias controvérsias, do tipo, a capa, a banda queria que a capa fosse completamente negra, não tivesse nada.
era realmente um Back in Black. De volta, mas de luto. De volta, de luto. Era o que a banda queria. Mas o pessoal da gravadora, naquela época então, hein, que essa coisa era muito mais ferrenha. Não, tem que ter o nome da banda. É preciso que haja nome, porque o nome da banda é o próprio marketing, é de onde surge o dinheiro. Como é que o cara que gosta do AC vai chegar na loja e falar assim, que disco é esse? Que disco é esse? É um disco negro, mas quem é a banda? Não pode ser assim. Então, houve aquelas controvérsias, aquela confusão. Alguns membros da banda não queriam que aparecesse o nome da banda, né? Queria que fosse realmente uma imagem de luto, mas só que a gravadora não aceitou. Aí o que fizeram? Colocaram o logotipo de forma, como se eu vou dizer assim, de forma transparente, ao mesmo tempo em alto relevo e transparente, para ficar uma coisa assim, como é que eu vou dizer? Para ficar uma coisa do tipo mais leve, do tipo, quem é fã, por exemplo, quando pegasse o disco, não ia pensar assim, pô, os caras só estão pensando no dinheiro. Não, quando o fã pegasse o álbum e olhasse, não, eles estão tipo homenageando o bom e ao mesmo tempo o nome da banda de forma translúcida, de forma transparente, dá uma aura de meio que religiosa, meio que de respeito, alguma coisa desse tipo, sabe? Muito legal isso, sabe? Foi uma grande sacada, né, da gravadora. E o sucesso foi estrondoso desse álbum, foi uma coisa, né, magnífica as vendas. E é nesse álbum que tem pérolas maravilhosas como Shock Me All Night Long, Rock and Roll No Pollution, né? Aquela é, Let Put Let Put Love to Your Babe, que é magnífica também, e a Hells Bells, né? E a própria Black in Black com mais algumas, né? Que foi um tremendo sucesso. Só lembrando que a edição desse disco na época aqui no Brasil saiu trocado. A música Hells Bells era para fazer parte do lado A. Essa foi a edição americana e a inglesa e a australiana também. Mas só que quando vieram para o Brasil, na hora de prensar, prensaram errado. Eu não sei, talvez por causa do título, né, da música, eles ficaram meio assim, poxa, naquela época, né, início dos anos 80, mas no Brasil, né, uma música do lado A já começa com o nome Hells Bells, Sinos do Inferno. Então acho que eu penso, né, que acho que eles não vão jogar do lado B, né, que a pessoa não leva aquele susto, ou então a própria censura, né, não vai ver aquilo como uma afronta, essas coisas bobas, né? Mas o mais legal de tudo isso é que a banda simplesmente renasceu como uma fênix com o álbum Back in Black.